Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje a gente vai viajar direto para uma das civilizações mais importantes, violentas, inteligentes e influentes de toda a história da humanidade, a incrível Roma Antiga. Eu já vou avisando uma coisa logo no começo: Roma não foi apenas um império. Roma praticamente ajudou a construir o mundo moderno. Estradas, leis, política, exército, arquitetura, cultura, idioma. Muita coisa que existe hoje tem influência direta dos romanos. Mas claro, por trás dessa grandiosidade também existia corrupção, traição, guerras brutais, assassinatos políticos, imperadores completamente malucos e uma sede de poder gigantesca. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara porque hoje o negócio vai ser épico. Sem enrolação, bora entender como uma pequena cidade virou um dos maiores impérios da história da humanidade. Tudo começa com uma lenda. Segundo a tradição romana, Roma foi fundada em 753 a.C. por dois irmãos chamados Rômulo e Remo. A história é simplesmente absurda. Os dois teriam sido abandonados ainda bebês e encontrados por uma loba que os amamentou e ajudou a mantê-los vivos. Sim, uma loba. Depois de crescerem, os irmãos decidiram fundar uma cidade. Mas aí começou uma briga entre eles. E segundo a lenda, Rômulo matou Remo e acabou se tornando o primeiro rei de Roma. Agora, isso provavelmente mistura mito com realidade. Mas uma coisa é certa: Roma realmente começou pequeno. Muito pequeno. No começo era apenas uma cidade localizada na Península Itálica. Só que existia algo diferente nos romanos. Eles eram extremamente organizados, disciplinados e ambiciosos. E aos poucos Roma começou a crescer. Primeiro vieram os reis, o período monárquico. Roma era governada por monarcas e a sociedade já era bastante desigual. Os patrícios, que eram os nobres ricos, dominavam praticamente tudo. Já os plebeus tinham muito menos poder. E aqui uma coisa importante começa a aparecer. A política romana sempre foi marcada por disputa de poder. Sempre. Tinha intriga, tinha manipulação, tinha traição. Isso faz parte da história de Roma do começo ao fim. Agora presta atenção, porque acontece uma mudança gigantesca. Por volta de 509 a.C., os romanos derrubam a monarquia e nasce a República Romana. E sinceramente, é aqui que começa uma das fases mais fascinantes da história. Porque Roma criou um sistema político extremamente avançado para a época. Existiam senadores, assembleias, magistrados, leis, discussões políticas. Era algo muito mais organizado do que boa parte do mundo antigo. Claro, não era uma democracia como hoje. Mas mesmo assim era impressionante para aquele período. O Senado romano virou uma instituição extremamente poderosa. Os senadores eram membros da elite e tinham uma enorme influência política. E enquanto a política evoluía, Roma também crescia militarmente. E aqui entra uma das maiores forças romanas: o exército. Cara, os romanos eram absurdos na guerra. Disciplina militar praticamente insana. Treinamento pesado. Estratégia avançada. Organização impecável. As famosas legiões romanas eram extremamente eficientes. Os soldados marchavam quilômetros carregando equipamentos pesados. Construíam estradas, pontes, fortificações. Tudo extremamente organizado. E aos poucos Roma começou a conquistar territórios. Primeiro a Península Itálica, depois outras regiões. E então começaram os grandes conflitos, como as Guerras Púnicas. Agora segura essa informação, porque ela é muito importante. Roma tinha um rival poderoso, Cartago. Uma cidade extremamente rica, localizada no norte da África.
E daí surgem guerras gigantescas entre os dois lados. As famosas guerras púnicas. E aqui aparece um dos maiores gênios militares da história, Aníbal. O comandante cartaginês simplesmente atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma. Imagina isso! Elefantes atravessando montanhas geladas. Cara, é surreal. Aníbal derrotou os romanos várias vezes e colocou Roma em desespero. Mas no fim, os romanos conseguiram vencer. E aí Roma praticamente se torna a grande potência do Mediterrâneo. E conforme Roma crescia, a riqueza aumentava. Mas também aumentavam os problemas. Corrupção política, concentração de riqueza, exploração social, conflitos internos. Enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos, os pobres enfrentavam dificuldades enormes, até hoje. E aí começaram a surgir figuras extremamente importantes, como Júlio César, talvez o nome mais famoso da história romana. Júlio César era brilhante, militar excelente, político inteligente, carismático, ambicioso, muito ambicioso. Ele conquistou territórios gigantescos, especialmente na Gália, região que hoje faz parte da França. As campanhas militares dele foram absurdas. E o sucesso militar deu a César enorme popularidade. Só que isso assustava o Senado, porque muitos senadores começaram a achar que ele queria poder demais. E sinceramente, eles estavam certos. Em 49 a.C., Júlio César toma uma decisão histórica. Ele atravessa o rio Rubicão com o seu exército. Isso era praticamente uma declaração de guerra contra o Senado. A famosa frase atribuída a ele nesse momento é: "A sorte está lançada." E dali começa uma guerra civil gigantesca. No fim, César vence. E se torna praticamente o homem mais poderoso de Roma. Mas quanto mais poder ele ganhava, mais inimigos criava. Muitos senadores começaram a acreditar que Júlio César queria virar rei. E os romanos odiavam a ideia de monarquia desde a queda dos reis. Então surge uma conspiração. E aqui acontece uma das cenas mais famosas da história. 15 de março de 44 a.C. As famosas Idens de Março. Júlio César entra no Senado. E então, os conspiradores atacam. Facadas. Várias. Brutalmente. Segundo a tradição histórica, César teria olhado para Brutus, um dos seus aliados, e dito: "Até tu, Brutus." E então morreu. Cara, isso parece roteiro de filme. Mas o assassinato de César não trouxe paz. Muito pelo contrário. Roma mergulhou ainda mais no caos. Então surgiu outro nome gigantesco: Otávio Augusto, o herdeiro político de Júlio César. Augusto foi extremamente inteligente. Ele venceu seus rivais, reorganizou Roma e se tornou o primeiro imperador romano. E que nasce oficialmente o Império Romano. Agora vem cá, presta atenção nisso. Roma atinge um nível absurdo de poder. O Império dominava territórios gigantescos. Europa, Norte da África, Oriente Médio. Milhões de pessoas sob o domínio romano. As estradas romanas conectavam regiões enormes. Os romanos construíram arquedutos gigantescos para transportar água. Templos, arena, teatros, pontes, cidades inteiras. E tudo isso sem tecnologia moderna. É impressionante. E claro, precisamos falar do Coliseu. Talvez o símbolo mais famoso de Roma. Uma arena gigantesca onde aconteciam espetáculos violentos, lutas de gladiadores, execuções, caçada com animais, tudo para o entretenimento da população. Os gladiadores viraram verdadeiras celebridades da época.
Alguns eram escravizados, outros buscavam fama e fortuna. Mas as lutas eram extremamente brutais. E o povo romano adorava. Agora pensa nisso. Milhares de pessoas lotando uma arena para assistir pessoas lutando até a morte. A sociedade romana era extremamente fascinante, mas também extremamente violenta. Enquanto o povo se distraía nos espetáculos, os imperadores disputavam poder. E aí aparecem alguns dos governantes mais controversos da história, como Nero. Nero ficou famoso pela extravagância, perseguições e loucuras. Existe até a famosa história de que ele teria tocado música enquanto Roma queimava num grande incêndio. Embora os historiadores discutam isso até hoje. Outro imperador famoso foi Calígula. E sinceramente, esse cara parecia completamente maluco. Relatos históricos dizem que ele tinha comportamentos extremamente violentos e imprevisíveis. Existem histórias absurdas envolvendo crueldade, paranoia e extravagâncias. Roma viveu momentos de glória, mas também momentos de puro caos político. Agora vamos falar de outra coisa importantíssima: a religião. No começo, os romanos acreditavam em vários deuses: Júpiter, Marte, Vênus, Noturno. Uma religião politeísta, fortemente influenciada pelos gregos. Mas tudo muda com o crescimento do cristianismo. No início, os cristãos foram perseguidos brutalmente. Muitos eram executados, presos, mortos em arenas, porque os romanos enxergavam o cristianismo como uma ameaça. Só que aos poucos a religião cresceu, até que o imperador Constantino tomou uma decisão histórica: legalizar o cristianismo. E isso muda completamente a história do Ocidente, porque mais tarde o cristianismo se tornaria a principal religião do Império. Agora, apesar de toda a grandiosidade, Roma começou lentamente a enfraquecer. E os problemas eram enormes: corrupção, crise econômica, disputas políticas, invasões bárbaras, dificuldade para controlar um território gigantesco. O exército começou a enfraquecer. A instabilidade aumentava. E então começaram as invasões. Visigodos, vândalos, hunos, vários povos começaram a pressionar as fronteiras romanas. E aqui aparece outro personagem lendário: Átila, o famoso flagelo de Deus. Líder dos hunos, um guerreiro temido em toda a Europa. As invasões criavam medo absoluto. E aos poucos Roma foi perdendo força. Até que em 476 d.C. acontece um dos marcos mais famosos da história: a queda do Império Romano do Ocidente. O último imperador romano foi deposto. Isso simboliza o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média. A gente já fez aqui no canal. Agora pensa numa coisa impressionante. Roma caiu, mas o legado romano nunca desapareceu. Até hoje usamos influências romanas no direito, na política, na arquitetura, na engenharia, no idioma, na cultura. Muitas cidades modernas ainda possuem estruturas inspiradas nos romanos. E talvez seja isso que torna Roma tão fascinante, porque ela não foi apenas um império. Ela ajudou a moldar a civilização ocidental. E sinceramente, quando você começa a estudar Roma, parece impossível não ficar fascinado, porque ali tinha de tudo: guerras, traições, imperadores malucos, conspirações, grandes batalhas, política, drama, arquitetura gigantesca. É quase como se a história de Roma fosse uma mistura de documentário, série e filme ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que Roma continua tão viva até hoje no imaginário das pessoas. Porque o Império Romano pode ter caído, mas a influência dele continua espalhada pelo mundo inteiro.
E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com aquele amigo que ama história sem enrolação. Comenta aqui embaixo, ó, qual o tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.